me chamo Ana Beatriz. Meu nome é Anderson. Nós somos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Direito, e no resumo expandido, nós vamos tratar do assunto de demarcação de terras indígenas. Pensamos na questão problema a seguinte pergunta: de que forma o avanço das políticas neoliberais pode impactar na garantia de direitos originários, com ênfase na demarcação de terras indígenas? A gente sabe que atualmente um desafio do movimento indígena é impedir mais retrocessos e lutar para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais. O direito à terra garantido na Constituição é considerado um direito humano fundamental de caráter coletivo dos povos indígenas, porque a vida, o bem-estar, as tradições, o futuro das comunidades e até mesmo as línguas indígenas dependem da relação que essas populações mantêm com seus territórios e recursos naturais. É importante a gente ressaltar o artigo 231 da Constituição, que a gente abordou bastante no trabalho. O que diz o artigo 231, parágrafo 1º? São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A gente sabe que ainda hoje os povos indígenas estão em constante luta para garantir a efetivação dos direitos territoriais reconhecidos por artigo 231, que eu acabei de dizer, da Constituição de 88. O texto da Constituição determina o reconhecimento do direito dos índios às terras de ocupação tradicional. E neste processo cabe mencionar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que a gente abordou bastante no trabalho também. O que é a FUNAI? A FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Foi criada por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967. É vinculada ao Ministério da Justiça. É a coordenadora e também principal executora de política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Também cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registros das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados. No nosso trabalho, nós usamos como parâmetro os artigos 231 da Constituição e o artigo 67 das disposições transitórias da Constituição, que diz que a União concluirá a demarcação de todas as terras indígenas do território nacional em até 5 anos. No caso, em até 1993 deveriam ter sido homologadas todas essas terras. Entretanto, fazendo uma revisão de dados dos governos de Fernando Collor até Michel Temer, a gente percebe que, além disso não ter acontecido, houve um retrocesso no número de demarcações, a partir principalmente de Fernando Henrique, e o que se nota é que mesmo as diferenças, as divergências ideológicas entre esses governos, governos conservadores, alguns mais liberais e outros progressistas, muitas vezes se restringem ao discurso, portanto, à proposta desse governo, mas não reflete diretamente nas divergências no que tange às demarcações, no caso, as políticas sociais, portanto, mesmo governos mais progressistas, como é o caso do governo do PT, não obteve retrocessos, o que mais marcou o número de quedas de homologações de terras indígenas. Então, o nosso trabalho ele pretendia fazer uma breve comparação entre os governos, apontando essas divergências e esse retrocesso que ocorreu de Fernando Collor até Michel Temer, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de dados, que de fato houve um sério retrocesso nessas demarcações. E é isso. Obrigada. Muito obrigado.